Bem-vindos a mais um vídeo da série sobre largura de banda em sistemas de transmissão digital e a equação de Gibson. Estamos interessados em obter uma equação para determinarmos a largura de banda de transmissão dos modernos sistemas de transmissão digital. Para isso, neste vídeo, veremos os seguintes assuntos: a composição espectral do sinal NRZ e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com a composição espectral do sinal NRZ. Estamos trabalhando com o transmissor. Estamos interessados na forma com que o sinal é transmitido pelo canal, particularmente qual a largura de banda mínima de transmissão desse sinal no canal. Aí temos alguns dos blocos do nosso transmissor digital. Estamos particularmente interessados nesse sinal NRZ unipolar que vai ser apresentado para o bloco inicial do transmissor. É um sinal NRZ unipolar. Foi recebido de uma fonte, feita uma conversão, AD, nível, filtragem, impedância, e agora é um sinal NRZ unipolar. Na figura, nós temos o sinal digital do tipo NRZ unipolar. Observe que o bit 1 é representado por um pulso de amplitude AP e duração sigma. É o que você veria no osciloscópio, por exemplo. Mais ou menos. O bit 0 é representado por um pulso de amplitude 0 e duração também sigma. Sabemos que no domínio do tempo trabalhamos com osciloscópio, no domínio da frequência com analisador de espectro. Para passarmos do domínio do tempo, um sinal no domínio do tempo, domínio da frequência, utilizamos a expansão em série de Fourier. Para trabalharmos da frequência e irmos para o tempo, trabalhamos com as transformadas de Laplace. Veremos em seguida uma ferramenta, a decomposição espectral pela série de Fourier, adequada para análise de sinais no domínio da frequência. Vejamos uma função periódica V de t, periódica no tempo, período t. Aí está. É um somatório infinito, ele vai de menos infinito a infinito, de termos em função de Fs, que é a frequência fundamental, onde n igual a 0, 1, 2, 3. A função Vt pode ser expressa agora no domínio da frequência por V de t, C0 mais um somatório de 1 até infinito. Em telecomunicações, nós não gostamos de trabalhar de menos a mais infinito. Também não gostamos de 1 até infinito. Vamos resolver esse problema mais tarde. Temos um Cn, temos um NEFS, ou seja, um harmônico, onde C0 é o termo DC, enésimo harmônico da fundamental. N começa em 1, é a fundamental, e temos os seus harmônicos. Os enésimos termos, harmônicos da frequência principal, ou onde os enésimos termos são os harmônicos da frequência fundamental Fs. Todas as componentes espectrais do sinal são múltiplas inteiras da frequência fundamental, nesse caso Fs. A distribuição espectral das ragas que compõem o sinal V de t estão espaçadas de Fs por N agora de 1 até infinito. Na verdade, para C0, n igual a 0, é um termo muito especial. É o termo DC, ou o valor médio da função, dado pela equação mostrada. Essa é a componente de corrente contínua do sinal. A potência do enésimo harmônico, em telecomunicações, estamos sempre preocupados com a potência dos termos que compõem o sinal. A potência do enésimo harmônico da série é dado por 2 vezes módulo de Cn ao quadrado sobre RL. Nos gráficos que nós vamos mostrar em seguida, nós vamos considerar RL igual a 1 ohm. Vamos normalizar para RL igual a 1 ohm. Para o cálculo real, é só substituir pelo valor real da impedância de carga. Sabemos que enésimo harmônico é a enésima raia ou a enésima componente espectral do sinal. O teorema de Parseval vai relacionar a potência média de um sinal com os coeficientes da série de Fourier desse sinal. É uma relação entre os domínios do tempo e da frequência. Observe que agora n de menos a mais infinito. Nós queremos saber todos os termos que compõem o sinal. Se nós somarmos a potência de cada termo, teremos a potência total do sinal. Temos uma tabela onde coloquei os valores à esquerda. Nós temos o valor do C, de 0 até C8. À direita, o quadrado, que já é proporcional à potência desse sinal. Você acabou de identificar C0, que é o termo DC, amplitude e potência, e o termo C1, que é o termo da fundamental. Não é nenhuma surpresa que os termos C2, C4, C6 e C8 são zeros. É tão comum a frase: o sinal de onda quadrada não tem
componentes pares. Está aí, todos os valores pares são iguais a zero. Observe também, compare C3 com C5, C7, tanto em tensão quanto em potência, e observe que vai decaindo cada vez mais rápido. Na potência, C3 é inversamente proporcional a 9π ao quadrado, C5, 25π ao quadrado, C7, 49π ao quadrado. Essa potência está decaindo rapidamente. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Nós queremos determinar a composição unilateral espectral de raias para amplitude de um sinal NRZ unipolar com amplitude de pico de 5 volts, operando na taxa de 155 megabits por segundo. Solução? Primeiro determinamos a frequência fundamental do sinal, RB/2, e obtemos 77,5 MHz. C0, AP/2, 2,5 volts. C1, 2AP/π, 3,1831 volts. Lembrando que C1 agora vai ser a amplitude de uma senoide em 77,5 MHz. C2 é par, é zero. C3, amplitude da senoide, terceiro harmônico, 1,061. C4, 0. C5, amplitude do quinto harmônico, 0,637 volts. C6, 0. C7, amplitude do sétimo harmônico. Estamos vendo que as amplitudes vão decaindo rapidamente. C8, 0 é par. Aí está uma representação para nós podermos entender como essas raias estão localizadas. Primeiro, esse vai ser a amplitude da raia, esse eixo mostra a amplitude da raia, e o eixo horizontal vai mostrar a frequência da raia. Então nós temos na abscissa, frequência da raia, na ordenada, amplitude daquela raia. E estas são as raias de frequência. O sinal NRZ, composição espectral, observe agora, não existem as raias espectrais nas frequências 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. Observe, essa é a componente em 0 Hz, é a componente de corrente contínua. Não contém informação, mas tem que transmitir para recuperar o sinal. Não é que interessante? Então ele faz parte do sinal a ser transmitido. Essa linha pontilhada é apenas uma envoltória para que você veja como as raias vão diminuindo ao longo da frequência. É apenas uma figura para auxiliar a visualização. Não existe na prática, nem vai ser vista em instrumento nenhum. Essa FS é a frequência fundamental do sinal, dado por RB/2. É uma senoide com frequência FS. Então, o que você vê no osciloscópio, aquela senoide com frequência FS, no espectro você vê essa raia, esse traço no instrumento, a raia espectral de FS. Passamos do tempo para a frequência. Esta é a raia espectral do terceiro harmônico. Isto representa uma senoide, cuja frequência é 3 vezes a frequência fundamental. Não tem raia em 2Fs. Essa é a raia do quinto harmônico, não existe raia em 4Fs. Essa é a raia do sétimo harmônico e não existe raia nem em 6, nem 8F e assim sucessivamente. Se nós agora juntarmos apenas o nível DC e a fundamental, ou seja, C0 com o termo de C1, nós temos um sinal senoidal variando menos 0,68 a 5,68 e que ele corresponde às transições de 1 e 0. Ele consegue responder 1, 0, 1, 0, 1, 0 sucessivamente. O sinal original está empontilhado, veja o nível DC e agora esse sinal senoidal, ele representa, ele replica as transições de informação de bit. Se agora nós acrescentarmos ao nível DC e a fundamental o terceiro harmônico, lembra da raia cada vez diminuindo? Nós temos essa figura que se parece mais um pouco com o sinal de tal onda quadrada. Se nós somarmos a DC fundamental, terceiro e quinto harmônico, começa a ficar mais parecido ainda. Se formos até o sétimo harmônico, se formos até o infinito, nós vamos reproduzir a onda quadrada. Sim, uma onda quadrada tem uma banda infinita. Mas não se preocupe, temos uma solução para esse problema. Vejamos um quadro com a distribuição relativa de potência do sinal, graças ao teorema de Parseval. Nós percebemos que se nós transmitirmos apenas o termo de corrente contínua e a raia da fundamental, a senoide da fundamental, aquele sinal que é uma senoide, com valor médio de 2,5, nós temos que o nível DC corresponde a 50% da potência total do sinal. Só
a primeira raia, FS, corresponde a mais de 40% da potência total do sinal. Ou seja, se você juntar o termo C0 com C1, equivalente C0, C1, você já tem 90,53% da potência total do sinal. O segundo harmônico corresponde a zero de potência acumulativa, porque ele é zero. O terceiro harmônico, cerca de 4,5%. Quarto harmônico, zero. Quinto harmônico, um pouquinho menos. Sexto, zero. E por aí vai. Então, nós vemos, se você quer mais de 90% da potência do sinal, transmita a fundamental e o termo DC, que é esse sinal aí mostrado. Esse sinal senoidal, cujo valor médio é o nível DC do sinal, 2,5 volts. Sinal original, nível médio. Nível DC mais fundamental, essa senoide. Queremos reproduzir as transições e as diferenças de nível do sinal, de 1 para 0 e de 0 para 1. Conseguimos isso com o nível DC médio do sinal somado à frequência fundamental. Veja o sinal original em azul e a fundamental mais o termo DC em vermelho. Não está correto. Você observou que o pico positivo dessa senoide é um pouco acima de AP e o pico negativo da senoide é um pouco abaixo de zero. Apenas para fins gráficos, estamos mostrando que esse senoide em vermelho representa o máximo de transição possível 0,1,0,1. Qualquer longa sequência de 0 e 1 seria uma frequência menor do que a fundamental. Então já está coberta pela fundamental. Veremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Talvez o mais comum dos sinais digitais, o sinal NRZ, apresenta uma distribuição espectral infinita de potência. Se você quiser reproduzir totalmente esse sinal NRZ, precisa de um canal com banda infinita. Mas será que é necessário essa banda infinita total? Felizmente, não existe uma onda quadrada com subidas e descidas instantâneas. Então a largura de banda não é tão grande. Vimos que se nós transmitirmos a fundamental e o termo DC, já temos mais de 90% da potência total no pior caso. Esse é o pior caso. Se você tiver 2 bits 1, 3 bits 1 ou 2, 3, 0 em sequência, vai ser uma frequência mais baixa. Então mais de 90% vai ser transmitido de potência. E também é impossível você fisicamente realizar uma onda quadrada perfeita. Apresentamos alguns tópicos sobre a expansão em série de Fourier para devida análise e determinação do conteúdo espectral. Os termos que nós mostramos nas séries CNs são exclusivamente para o sinal NRZ unipolar. E o dente de serra, e a onda triangular, e o multinível. Você, num domingo chuvoso, pode fazer essa análise. Essa informação é fundamental para determinarmos a largura de banda mínima para operar esses sinais. Ora, se nós conhecemos a composição espectral do sinal, nós sabemos aonde podemos cortar para transmitir o máximo de potência sem muita largura de banda. Por isso, com a expansão em série de Fourier, nós temos uma ferramenta para calcular o conteúdo espectral e a distribuição de potência no espectro, teorema de Parseval. E isso é só o começo. E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? Qual será o próximo processo digital que afeta a largura de banda mínima de transmissão? Qual será o primeiro termo da equação de Gibson? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.